Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça, a última do mês. Agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, onde teremos a nossa terça especial. E hoje será os comentários de uma das obras de André Luiz, E a Vida Continua. É a última obra da chamada A Vida no Mundo Espiritual, como tem chamado a coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. É a última obra, e a vida continua. Lembrando a todos que nas terças especiais, que acontece sempre na última terça de cada mês, nós não temos a orientação por psicografia e o atendimento fraterno só se for realmente que a pessoa esteja realmente necessitando. Porque é uma oportunidade que nós temos de participarmos todos do estudo, em especial a referência da obra de André Luiz, que vai nos falar deste intercâmbio entre plano físico e plano espiritual de uma forma mais abrangente, desenvolvendo o Livro dos Espíritos como as obras da codificação. Então, neste mês de janeiro, todos já sabem, e a vida continua. Para o mês de fevereiro, quem teve a oportunidade de ler o livro E a Vida Continua, temos também um filme E a Vida Continua. Está disponibilizado no YouTube, tá? Só digitar lá E a Vida Continua, filme, você terá acesso. Mas nós sugerimos que as pessoas leiam realmente a obra. Porque você ver um filme de 70, 80, 90 minutos, por mais que ali está te trazendo a mensagem para um despertar das questões espirituais, quando nós lemos, diferencia um pouco. Porque nós mergulhamos através da leitura na atmosfera, vamos dizer assim, do livro e dos personagens e principalmente do autor do livro e, por que não dizer, do médium que o psicografou, que foi Chico Xavier. Então, para o mês de fevereiro, mês que vem, nós faremos na última terça a obra Entre a Terra e o Céu. Então já fica o convite para as pessoas já iniciarem a leitura desta obra, Entre a Terra e o Céu. Se eu não me engano, a última terça do mês que vem será dia 27 do 2, se eu não me engano, ok? Então nós vamos fazer a abertura hoje um pouco diferente. Nós sempre fazemos com a obra Ideal Espírita, temos dando sequência à obra Ideal Espírita. Então nós vamos hoje não falar sobre o Ideal Espírita e vamos trazer o prefácio de Emmanuel, através de Chico Xavier, da obra E a Vida Continua, para que possamos aguçar a vontade de cada um de vocês lerem a obra. E a Vida Continua é o título do livro e do prefácio que Emmanuel também dá. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar. Estância a que aportou depois da desencarnação. Conquanto os personagens da história aqui relacionados
todos eles figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade. É justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Compreensível que assim seja. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Além disso, temos a observar que a sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, de vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que, ainda que encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica ajustada às leis de Deus. Emmanuel, em Uberaba, 18 de abril de 1968. Foi quando a obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Há 56 anos já atrás, né? Então vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus a permissão para que seus mensageiros possam estar presentes, atuando em favor de todos nós, neste cantinho querido, amigo, companheiro, cantinho de Jesus. E somando com os benfeitores espirituais desta casa, saibamos irradiar pensamentos positivos, sentimentos nobres, a fim de que essas energias não somente possam ser levadas
aos corações de todos aqueles que aqui aportam buscando consolo, esclarecimento nos dois planos da vida, mas também canalizando essas energias, aqueles corações mais necessitados do que os nossos, que estão nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, ou nos diversos lugares onde o espírito encarnado ou desencarnado vem transitando, Senhor, neste orbe onde a vossa misericórdia até nós veio para nos mostrar o caminho que nos conduz ao Pai. Assim sendo, Senhor, te agradecemos pelo muito que temos recebido e vos rogamos que nos dê força para continuarmos a proposta de renovação íntima para o bem. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Então nós vamos convidar o Valdir Silva, que fará para nós o estudo desta obra no dia de hoje. Gente, boa noite. Agradecendo a Jesus na oportunidade de hoje, pedindo a Ele as bênçãos e convidando a todos para nós viajarmos um pouquinho aqui no livro E a Vida Continua, do André Luiz. Tá? Muito interessante essa obra. Eu já vou até antecipar. Eu não vou falar tudo do livro, claro, nem tem como. Mas seria uma forma de dar spoiler, né? É spoiler, é bonito isso, né? E aí ninguém lê depois. Então eu vou levantar algumas coisas, vou tentar mexer na curiosidade de todos, para todo mundo querer ler o livro, quem não leu. Mas quem já leu, vai acabar querendo ler de novo. Porque às vezes a gente esquece algumas coisas. E costuma assim até achar que foi falado coisa que não tem no livro. Fala, não é possível, isso aí não tem no livro, não. Mas tem, viu? Então, nós estamos, já foi falado, né? Vou só reforçar um pouquinho, que nós estamos falando da série André Luiz. Essa série tem 16 volumes, mas escolheram 13 volumes para fazer um outro título que chama A Vida no Mundo Espiritual. A Vida no Mundo Espiritual. Então, assim, essa série é uma sequência de 16 volumes, psicografados pelo Chico Xavier, e alguns houve parceria com o Valdo Vieira, e o Espírito André Luiz é o que dita, né? E a partir do ano de 1943. A coleção também é conhecida por, além de série Nosso Lar, é também A Vida no Mundo Espiritual. Esse trabalho do André Luiz, junto ao Chico, trouxe um crescimento especial na obra do Chico. Porque foi bem no início, né, quando ele começou mesmo a psicografar, e deu assim uma alavancada, vamos dizer assim, na obra dele. E dessa obra, especialmente do André Luiz, surgiram, né, filmes. Atualmente está no cinema, inclusive, né, Os Mensageiros, né, que é o último filme que saiu baseado na obra do André Luiz, o livro Os Mensageiros. Eles estão chamando de Nosso Lar 2, né? Então, saiu o Nosso Lar, agora o Nosso Lar 2. Tem um livro, que é um filme, que é o Chico Xavier. Tem As Mães de Chico Xavier. E tem E a Vida Continua, que é esse que nós vamos falar. O Delano já falou, mas só reforçando, para quem chegou depois, esse filme A Vida Continua
ele está no YouTube, está fácil de pegar lá e de assistir. É claro que o filme, eles dão algumas ajeitadas por causa das representações e tudo mais, então não fica igualzinho, e nem tem que ficar igualzinho, mas dá uma visão muito boa da obra. Eu considerei, eu não vi esses Mensageiros ainda, mas eu considerei esse um dos melhores dessas séries todas, desses filmes baseados em livros espíritas, eu considerei um dos melhores. Certo? Tem o Bezerra de Menezes. Só que não é baseado na obra do Chico, né? É uma outra obra. Bom, o livro que começou tudo é o livro Nosso Lar. Nessa obra, Nosso Lar, o André Luiz apresenta ao Nosso Lar uma colônia espiritual, transmitindo suas observações e descobertas na mesma, atuando como um repórter que relata suas próprias experiências do plano espiritual. Eu tenho um livro aqui que chama Recordações de Chico Xavier, que é do R.A. Ranieri, Rafael Augusto Ranieri, se não me engano. Rafael só não sei se o Augusto, se o A é de Augusto, mas é Rafael Ranieri, pelo menos. Chama Recordações de Chico Xavier. Nesse livro aqui ele diz que uma das revelações que o Chico fez para ele é de que a obra dele, essa obra, ele é ditada por 13 espíritos diferentes, que não é... O André Luiz faz, quando ele falou aqui, faz um papel de repórter. Então, podem ver que ele narra o acontecimento. Mas ele fala, hoje nós vamos ter, por exemplo, lá, uma instrução do mentor tal, do instrutor tal. Aí ele vai reproduzir a mensagem passada por aquele determinado instrutor. Em todas as obras tem isso. Outra coisa importante que tem em todas as obras dele, pelo menos na maioria, né, é o prefácio do Emmanuel. Então, todas elas, há quem diga que o prefácio do Emmanuel é uma espécie de uma consolidação da obra. Tá? Até já me perguntaram um dia por que no livro Boa Nova não tem o prefácio do Emmanuel. E eu modestamente não sabia, e não sei até hoje. Nem sei se a gente tem que saber isso, mas a pessoa perguntou, e aí eu devolvi para ele a resposta, quer dizer, a pergunta, né? E ele até hoje não me respondeu também. Então, ficou por isso. Bom, então o primeiro livro é o Nosso Lar, o último livro é E a Vida Continua. Foi lançado no dia 18 de abril de 1968, tem como tema principal a condição mental dos habitantes da espiritualidade, apresentando o retrato espiritual da criatura ao desencarnar, com o objetivo de demonstrar que a vivência dos habitantes do além está relacionada com sua condição mental. Gente, esse livro é importantíssimo para ser lido, especialmente nessa fase que a gente está precisando de buscar preparação para entender como desencarnar e entender o que acontece depois, tanto para nós quanto para os nossos entes queridos que, porventura, possam ir depois de nós. A gente tem visto, às vezes, pessoas no movimento espírita ainda dependentes de orientações espirituais, de conversas espirituais, de notícias das pessoas desencarnadas. Se nós lêssemos mais amplamente, especialmente a obra do André Luiz, a gente teria muitas respostas boas, concretas e consoladoras. E esse livro tem tudo isso. Por quê? Ele mostra a fase inicial, quer dizer, começa de um acontecimento, vai mostrando aquela possível coincidência e vai até nas consequências finais lá, passando por todo um processo. A Jaqueline até já me deu a dica ali agora mesmo, sabe? Falou assim, então, tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Tem mesmo, todo livro tem, toda palestra tem, toda poesia tem, todo escrito tem. Princípio, meio e fim.
é a base, né? Então, nesse caso aqui do livro, ele tem o princípio, o desenvolvimento dele e o fim, ilustrando muito essa questão da vida no mundo espiritual. Ele finaliza, ele fecha muito bem com esse livro essa questão. Então tem muita instrução. Num primeiro momento, a gente lê a obra do André Luiz como romance. É ficção, né? Quando eu li o Nosso Lar a primeira vez, eu li como se fosse uma ficção. Aí depois você lê de novo, aí já vai mudando um pouquinho a ideia de ficção. Aí quando você vai lendo mais e vai lendo os outros, você vai ver que está muito além disso e está muito real. Esse livro aqui, E a Vida Continua, ele conta uma história real de personagens reais e que eles mudaram os nomes dos personagens. Mudaram porque alguns parentes das pessoas que viveram a história ainda estariam encarnados, provavelmente ainda estejam. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, como foi o caso do irmão X, eles mudam os nomes de todos os personagens. Mas a história é toda verdadeira, a história existiu mesmo. Então, isso significa que em toda a obra do Chico, as histórias são verdadeiras. Os casos são verdadeiros, mudando os nomes das pessoas para não facilitar a identificação. E quanto ao André Luiz, por falar em identificação, há uma espécie de uma preocupação das pessoas em saber quem foi o André Luiz, não tem? Pois é. Ele não pediu que não queria ser identificado? Aí perguntaram para o Chico, né? Chico, estão dizendo aí que o André Luiz é o Oswaldo Cruz. Aí o Chico fala, ah, é? Estão dizendo? Estão dizendo, Chico, que o André Luiz é o Oswaldo Cruz, a reencarnação do Oswaldo Cruz. O Chico só respondeu com aquela risada dele, né? Se estão dizendo que é o Oswaldo Cruz, então estão dizendo. Já falei Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, e tem outras tentativas de identificação. Mas, gente, o camarada pediu para não ser identificado. Ele não autorizou ainda a identificação, porque o dia que ele autorizar, ele vai chegar e vai falar, ó, eu aí na Terra, eu fui o fulano de tal, fui presidente. Vou falar não, né? Porque tem outras hipóteses aí. Quem for lá na Wikipédia vai achar uma série de hipóteses lá sobre isso. Mas ninguém pode falar se é verdade ou se não é verdade. Tá? Bom, então o que acontece no livro aqui? Ele tem 26 capítulos. O que eu tenho sempre aconselhado para a gente ler uma obra dessa? Alguns aspectos que são importantes ao ler esta obra e outras obras, especialmente essas de cunho espiritual. Primeira coisa, toda obra deve-se ler o prefácio. Porque às vezes no prefácio você vai achar orientações sobre a obra, vai achar dicas de como encontrar um assunto que vai te interessar mais, que vai te chamar mais atenção. Então o Delano leu o prefácio para nós, me antecipou, né? Então, o Emmanuel fala assim, para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que, ainda que encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Então, o que o Emmanuel está chamando a atenção aqui, importantíssimo. Para nos localizarmos na obra, porque na obra nós vamos encontrar nos personagens algum aspecto nosso, alguma parte de nós, partes da nossa história,
e às vezes a nossa história quase completa. Então esse é um ponto importantíssimo. E aí o Emmanuel já chama a atenção nisso no início do livro aqui. Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história no tempo e no espaço. A solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Emmanuel, 18 de abril de 1968. Bom, outra coisa importante é a gente analisar personagens, analisar a história, para ver se a história tem a ver conosco. Então, você vai ver o personagem, substitui o personagem. Então, aqui tem Ernesto e Evelina, são os personagens principais. O que aconteceu com Ernesto? O que aconteceu com Evelina? Quais foram as instruções que foram passadas para ele? Como que os dois se encontraram? O que aconteceu logo em seguida? Aí nós vamos nos localizando. Será que tem a ver comigo? Os dois estavam doentes. Foram para Poços de Caldas, Minas Gerais, ainda encarnados. Lá em Poços de Caldas, se encontraram casualmente. Tá? Ao se encontrar lá casualmente, iniciou toda a história. Ou seja, foi um reencontro. Na finalização da história, a gente vai ver como que as duas famílias estavam totalmente envolvidas uma com a outra. E os dois estavam totalmente envolvidos com as histórias de pessoas que um e o outro não conheciam. Não sabiam quem eram em relação ao outro, mas a ver que estava tudo encaixado. Então a gente vai vendo isso e vai analisando, por exemplo, quem é a pessoa com quem eu converso, com quem eu encontro por acaso e daí surge uma amizade. Quem é essa pessoa? Como é que são essas relações? Aí você vai ver a história, vai ver o relacionamento, vai ver a continuidade e vai ver que as coisas vão entrelaçando. Então tudo isso vai nos ajudando. Os ensinamentos que alguns passam, os personagens, os mentores, né, em especial, eles passam tanto para fazer quanto por não fazer. Então tem casos aqui, por exemplo, de um aparente suicídio, que eu achei muito interessante. Por quê? A gente vive falando para não fazer nenhum julgamento quando surge a notícia de um suicídio, né? Tem alguns que você vê a situação lá, mas tem outros que você não vê, só fica a notícia. Ah, o fulano suicidou. Então aqui tem um caso desse, de uma pessoa que tentou suicídio, não teve sucesso na tentativa, depois foi assassinado por um outro, e esse outro que o assassinou armou tudo para parecer suicídio. E aí ficou como suicida aqui na visão das pessoas, e ele tinha sido assassinado. Só depois foi descoberto. Então, umas coisas assim. E, importantíssimo, considerar os princípios básicos da doutrina para a gente ir achando na obra e fazendo uma conciliação da obra com a doutrina espírita. Até para a gente conferir a veracidade da obra e a questão da parte, vamos dizer, doutrinária em relação à doutrina e o próprio evangelho que está dentro da obra. Porque isso dá mais sustentação, dá mais verdade à obra. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ler a codificação. Não precisa todinha não, pô. O Livro dos Espíritos tá bom. Todo mundo já leu o Livro dos Espíritos? De novo, e depois está estudando? Mais ou menos, né? Pois é, então, se a gente souber a codificação, vai ajudar. Mas se souber esses princípios aqui, ó, vai ajudar bastante. Porque, por exemplo, eu anotei alguns aqui, ó. Deus está em tudo.
Então, o primeiro princípio está em todas as obras, que Deus está em tudo. Certo? Ele fala da lei de Deus, inclusive, algumas vezes. Jesus é lembrado em alguns ensinamentos de forma direta, citações de trechos do Evangelho, comentários sobre o ensinamento de Jesus, por exemplo, sobre a questão da imortalidade, que a Evelina vai perguntar para o mentor por que ela não sabia dessas coisas, né? Por que não foi ensinado isso? Aí ele fala para ela que isso está na sua crença, na sua fé católica, porque isso está no Evangelho. E a ressurreição de Jesus dá uma confirmação da imortalidade da alma. Está ali, certo? Vai falar sobre, esse eu vou ler direitinho aqui. Ele vai falar sobre o espírito, sobre o perispírito, sobre a lei de causa e efeito. Por exemplo, essa coincidência aí, para nós, a gente chama de coincidência, né? Ou de acaso. Mas, pela doutrina, está dentro da lei de causa e efeito, ação e reação. Qual foi o efeito? Encontre duas pessoas. Tá? O efeito. Todo efeito tem uma causa. Se tem uma causa, e se essa causa vai determinar o efeito, então não foi por acaso, não foi aleatório. Aconteceu porque tinha uma programação para acontecer naquele momento, naquela situação. Tá? Então os dois estavam com a mesma doença. É uma doença de nome difícil. Alguém sabe o nome da doença? Quer saber? É um nome difícil. Eles falam que é um tumor na suprarrenal. Eu até, curiosamente, eu peguei, né? O Google diz que chama carcinoma adrenocortical. Está lá no Google, tá? Não sei se é exatamente esse nome. Pode ser um deles. Eu não vi esse nome sendo citado no livro. Eles só brincam com isso, falam que tem uma doença de um nome muito raro e muito difícil e não queriam nem ficar lembrando muito disso. Bom, então o que acontece? Os dois encontram lá em Poços de Caldas, iniciam um trabalho, uma conversa. Entre eles, inicia uma amizade. E aí, a outra coincidência, os dois tinham a mesma doença e os dois iam passar por uma cirurgia em São Paulo, que era de onde eles eram também. Só não quiseram revelar um para o outro qual seria o hospital, então não foi revelado o hospital, e eu não pesquisei para saber, porque eu não sou curioso, né? Então, não revelou isso, não tinha importância. Era muito grave, e tão grave que eles foram aconselhados pelo médico para fazer um descanso, fazer um repouso durante um tempo, para depois se submeter à cirurgia, que era de alto risco. Então, o risco era a desencarnação que realmente aconteceu. Certo? Quando eles encontraram, aqui na página 18, que é no capítulo 2, eu vou ler aqui que ele explicou aqui, que eu achei muito interessante isso. Não sei da dele, não. Não perguntei, não. Ele fala que é assim, eles estavam conversando, ainda encarnados, fala assim, ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco enorme e prosseguiu. Eles estavam num carro e vinha uma carroça passando muito devagarinho. E aí ele falou assim, Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Aqui tem um ponto interessante. Muita gente que lê coisas espíritas ou que participa não se diz espírita, porque às vezes não pode revelar ainda, ou às vezes fica até sem jeito de revelar. Aí fala que é espiritualista. Então, espiritualista não define a nossa posição de espírita. Por quê? Todas as religiões são espiritualistas. A diferença, o contrário de espiritualista é materialista. Então, todos aqueles que creem em alguma coisa além da vida material são espiritualistas, independente do título da crença.
todo aquele que crê na comunicação dos espíritos, na existência dos espíritos, que crê na existência do plano espiritual, ou seja, que estão seguindo a orientação que foi trazida pelo Allan Kardec, esses são espíritas, são ou espiritistas ou seguidores do espiritismo. Então, a origem do espiritismo está em Kardec, que nasceu na França, e o espiritismo também foi organizado, foi codificado na França. As outras religiões que têm alguma semelhança com o espiritismo, Umbanda, por exemplo, então, umbandismo, quimbandismo, candombleísmo, são 3 crenças diferentes, 4 com o espiritismo. Cada uma tem a sua origem, tem os seus ritos, tem a sua doutrina e tem os seus comportamentos. Elas coincidem em algumas coisas a mais do que outras em relação ao espiritismo, mas não significa que é espiritismo, porque cada uma tem o seu nome próprio lá e a sua doutrina própria. Então, quando ele fala espiritualismo, já leu algo sobre espiritualismo? O que parece é que ele queria dizer sobre espiritismo. Por quê? Ele vai explicar aqui, ó. Ela disse, não, pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora sob nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que venho compulsando, não citou nome, eu diria tranquilamente Allan Kardec, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor. Ou seja, a carroça, o cavalo e o condutor. Os 3 juntos em serviço. Aí ela pergunta, como pode ser isso? Ele diz assim, interrogou Evelina, sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o olhar. Aí ele responde, o carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, que é o perispírito, que é um dos princípios da doutrina, que é o modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, qual o que vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona-o à sucata da natureza e prossegue em serviço, montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. Ele está falando em Kardec, não está? Pois é. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que o espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Ele descreveu aqui, em poucas palavras, todo o processo da desencarnação, usando a carroça, o carroceiro e o cavalo como símbolos para ilustrar o que ele estava querendo dizer. Aproveitou a carroça quebrada e comparou com o corpo doente, que no caso deles já estava doente e eles já estavam com, pode dizer que já estavam com o pezinho na cova, né? Porque logo depois eles operaram e desencarnaram, né? Então, aí Evelina estampou um gesto de incredulidade, depois dos comentários que ele fez, e obtemperou. Nada conheço de espiritualismo, pontinhos, que a gente pode colocar espiritismo, e falou, é profitente de alguma religião particularizada?
Perguntou ele para ela. Ela disse, sim, sou católica, sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Aí ela pergunta, não é religioso, Senhor? Ele diz, né, quisera ser. Sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. E lê espiritualismo por desfastio? Por desfastio? Oh, não. Leio por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão, da qual ninguém volta. Quem pode saber? Perguntou ela. Então aqui, o ponto importante. Aqui começa a alerta para uma reflexão mais profunda, tanto em torno da religião, quanto em torno do conhecimento sobre a morte, que significa uma preparação que cada um de nós precisa fazer, tanto para a própria, quanto para daqueles que estão junto de nós, que estão em torno de nós. E nós não temos visto isso, em muitas situações, no meio espírita. Ainda falta muito essa preparação e esse conhecimento, embora tenhamos uma quantidade enorme de informações a respeito. Fala, João. Devido a essa condição dele de conhecimento, né, ele provavelmente está tranquilo diante da possibilidade de estar com a mala pronta, né? Não, na verdade ele fala isso quase te zoando, viu? Lá a hora que acontece mesmo, ele tremeu também. Lá no final ele treme. Por quê, gente? A gente sabe, todo mundo está ouvindo aqui, entendeu, não entendeu? Então a gente entende. A gente sabe o que está acontecendo com os outros. Aprende a teoria e vai falar para os outros. Lá, né, quando morre um parente, alguém mais distante, você vai falar, ah, não, a vida continua. Né? A alma é imortal, fica até bonito, né? A alma é imortal, né? Ele não morreu, só morreu o corpo. É o que a gente fala para os espíritos na doutrinação. Isso é uma coisa. Esse ensinamento estar em nós depende dessa preparação, que é a interiorização do conhecimento, para que quando precisarmos de fato do conhecimento, ele esteja na nossa intimidade para sair com o conhecimento necessário à vivência daquele momento. Entendeu? Então, isso é que é a seriedade e o chamamento diante de toda a história. Se a gente lê a história toda como um romance, você vai ver a história de duas pessoas que morreram e depois se encontraram no plano espiritual e tiveram um final feliz no plano espiritual. Embora aqui na Terra, quando morre, não é final feliz, né? Mas no caso aqui vai ser que eles vão morrer rapidinho. Né? Aí vai para o plano espiritual e tudo vai desenrolar lá no plano espiritual. Mas aí a gente vai ver o que a crença católica, por exemplo, gerou em termos de conhecimento diante da realidade. O que a leitura, tipo esporádica, do espiritualismo, já com algum conhecimento superficial, gerou alguns transtornos. Quer dizer, foi menos pior do que em outras situações, né? Mas poderia ter sido muito melhor e ter diminuído até uma série de trabalhos que a espiritualidade teve para preparar os dois para eles encaixarem na nova vida que estava continuando. Então é isso que a gente acha que precisa ser reorganizado. Perdi. Nós falamos de perispírito, de espírito, de causa e efeito.
Imortalidade, querem ver na página 65, 66? Nessa página aqui é o capítulo 8. Neste capítulo, eles estão trabalhando, é o irmão Cláudio, está trabalhando assim, chama Encontro de Cultura. Ele está falando sobre a existência da Terra, sobre a importância da existência na Terra. E mais à frente, diz assim: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos, acaso, desprezados por Deus? Olha só isso. Quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Essa foi uma pergunta que ela fez para o mentor. Eles já tinham passado por todo um processo de ouvir acidentalmente alguém dizer que parecia que todo mundo que estava naquele lugar lá já tinha morrido. Porque eles acordaram, saíram para conhecer o ambiente, era um ambiente todo diferente, né? Eles começaram a imaginar que estavam numa casa de recuperação, que podiam ter sido internados pela família no hospício. Primeiro eles acordaram e ficaram separados. Em algum momento eles se encontram, e aí continuam as mesmas conversas. Será que nós estamos aqui no hospício? E cadê a família? Cadê as pessoas conhecidas? Estamos aqui junto de pessoas totalmente desconhecidas. Aí vão conversar com uma pessoa, ela deixa escapar lá a preocupação que ela tinha, porque também estava com o mesmo pensamento, a possibilidade de já ter morrido. A expressão é essa, já ter morrido. Aí eles ficaram muito assustados. A Evelina passou a ter mal, quando ela ouviu a primeira vez a informação de que ela poderia já estar morta, mas estava viva. Ele também passou por situação semelhante. Então, nessa fase aqui, eles já estão participando de uma reunião que chamam Encontro de Cultura, que esse irmão Cláudio está preparando o grupo para falar para eles que eles morreram. Deve ter uma preparação dos desencarnados que estavam lá para avisar para eles de uma forma mais direta que eles já tinham desencarnado. Então, neste momento, eles ouvem tudo isso aí e depois eles têm a liberdade para ir conversar com esse irmão Cláudio, que vai dar algumas instruções para eles e vai responder algumas perguntas. Então, é aí que eles vão perguntar para ele, né? Se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos, acaso, desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Estamos? Desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Mas e se a consciência estiver culpada, pesada? E se a gente tiver feito algumas coisas aqui bem pesadas, que a consciência vai pegar? E se eu tiver na minha consciência a possibilidade de ter matado uma pessoa, que era o caso do Ernesto? Será como que ficaria? Quer dizer, a ideia de fogo do inferno, de pecado mortal, poderia estar circulando, mesmo que não seja religioso. O catolicismo vem pregando essa ideia há praticamente 2000 anos. Então essa é uma crença inicial que não foi totalmente descartada pelo protestantismo. Só talvez tenha confundido um pouco mais isso aí e levou para o fato das pessoas ficarem em algum lugar. Alguns dos grupos protestantes consideram que as pessoas ficam em algum lugar recolhidos, dormindo, aguardando o juízo final, que é quando Jesus vai voltar e julgar todas as almas e escolher quais serão os que vão continuar com ele. Então, essa crença, ela não é necessariamente consoladora, porque quem morreu aí mais próximo, há 1000 anos atrás, por exemplo, né, vai estar dormindo até hoje, vai esperando a volta de Jesus, né? Aí quando é que ele vai voltar? Ele vai voltar mesmo?
né? Então tem uma série de hipóteses assim. A crença do pecado capital, porque o pecado capital é o pecado mortal. O pecado mortal, a punição é inferno eterno, sem direito a nenhum tipo de remissão. E o pecado capital é super fácil de ser praticado. Alguém aqui pode, por exemplo, declarar que não teve nenhuma atitude de orgulho hoje? Então, quem teve, cometeu o pecado mortal. Já está no fogo do inferno eterno. Certo? E quem, hoje é terça, né? Sábado, domingo, alguém pode dizer que não excedeu um pouquinho na comida? Se excedeu um pouquinho, praticou a gula. A gula é pecado mortal. E esses dias que refrescou um pouquinho, que de manhã se acorda assim, vou ficar mais um pouquinho. Aí fica até 8, 9, 10, dependendo da disponibilidade, né? Na cama. Vou curtir uma preguicinha hoje, né? Pecado mortal. Está condenado ao fogo. Entenderam? Só para a gente entender, chamar atenção para esse detalhe aí, porque tem desencarnado que pode estar ouvindo para entender isso também, né? Então é bom a gente ilustrar também dessa forma. Então o que acontece aí? Agora a doutrina espírita está trazendo para nós que mesmo você estando com a consciência pesada, mesmo tendo praticado qualquer tipo de crime, o pior que seja, o pior que tenha sido, você tem direito ao perdão. Mas tem, junto ao perdão, a obrigação de consertar o que você fez errado. E em algumas situações, viver exatamente aquilo que você fez o outro viver. Mas com direito à libertação total do erro depois que foi consertado. E foi isso que Jesus disse para Pedro quando respondeu para ele que não era para perdoar até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7 vezes, infinitamente. E não precisa ser 490, não, é infinitamente. Sempre com a oportunidade para consertar. E sempre para quem recebeu o perdão, a responsabilidade de consertar aquilo que assumiu que fez errado. Isso é muito melhor do que o fogo eterno do inferno. Não é isso? Muito mais consolador. Tanto para nós que somos santos inocentes, né? Que aí não iríamos para o fogo do inferno, mas e as pessoas, os nossos entes queridos, às vezes, que a gente vê as coisas erradas que eles fizeram, é muito mais fácil até, né? Aí eu, nossa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu parente, né? Meu amigo, fez tal coisa, foi para o inferno direto. Aí você começa a sofrer por aquela pessoa que praticou esse ato e vai ficar no fogo do inferno. Então, não vai ficar mais, certo? Aí o que o nosso amigo responde lá, né? Referimos-nos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas, quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura, vestida de agentes físicos, vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? Aí continua a pergunta, né? Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações.
Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho. Irmão Cláudio, pergunta a Evelina, na sequência, né? Todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Isso é uma instrução importante. Todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Aí ele responde, não. Cada qual de nós é um mundo por si. E, em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Bacana isso, né? Mais um incentivo para estudar. Nós queremos conhecer sobre a morte, sobre a desencarnação, sobre a vida no mundo espiritual. Estamos com um título extremamente sugestivo, e a vida continua. Continua. Ok, como? Sabemos a resposta? Em que situação? Em que casa ou em que tipo de mundo estou morando hoje? Qual é o meu mundo mental hoje? Se eu desencarnar hoje, para que casa mental eu vou? Para que tipo de vida eu vou ter continuidade, considerando o que eu já vivi até agora e o que eu estou intimamente vivendo até agora? Então essas são as questões que precisam surgir dos ensinamentos que eles vão passando. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelinda estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. Mas ainda não tinham entendido que estavam realmente mortos. Fim da aula. Recomendado pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantini, que é o Ernesto, e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio. E aí eles foram dar continuidade aos questionamentos que já vinham fazendo desde a palestra. Já? E aí eles vão começar a perguntar muita coisa. E, claro que não dá para ver tudo, né? Tem uma parte aqui que, olha só, o Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Voltou Fantini a manifestar-se, o Ernesto, o que estava lendo espiritualismo, né? Ou seja, a dúvida dele estava muito parecida com a outra. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Voltou Fantini. Chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda desgovernam quase que de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia, cá e lá. O que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Isso Cláudio respondendo para eles, né? Aí, então, morrer
Qual a novidade em torno disso? Quer dizer, antes de perguntar, o Cláudio já respondeu, né? Qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes. Ernesto sustentou o interrogatório e perguntou de novo, né? Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Aí o Cláudio responde, né? Impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Então, como que ele responde? A pergunta, né? Os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? O que ele respondeu? Há uma infinidade de variações nesse sentido. Não tem como você determinar exatamente. Os mortos, a única coisa que todos têm em comum é que estão desencarnados no plano espiritual. Certo? Plano espiritual. Vai falar aqui de plano espiritual, inclusive. Né? Na questão 72 aqui, na sequência, né? Se nos achamos num plano espiritual, quer dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Era a dúvida que o livro Nosso Lar levantou. Porque no livro Nosso Lar, ele vai falar de escola, ele vai falar de ministérios, vai falar de ministros, 6 ministérios, 12 ministros em cada ministério, 72 ministros são os organizadores, cada ministério com funções específicas. Todos os ministérios têm prédios e mais prédios que são da responsabilidade dos ministros daquele ministério específico. Aí tem o Ministério da Regeneração, tem do auxílio, tem da comunicação, tem da elevação, da união divina, tem a governadoria. Tudo isso no plano espiritual, numa cidade espiritual que ele chamou de Nosso Lar. E isso levantou muita dúvida e por isso muita gente achou que Nosso Lar era um livro de ficção. E há quem diga que o Chico inventou essas coisas e há quem diga que o André Luiz também estava viajando. Certo? Aí nós não temos mais como falar isso exatamente porque nós conseguimos conciliar a informação que eles estão passando com a doutrina espírita. E aí, a doutrina espírita buscou o ensinamento de Jesus de 2000 anos. E Jesus já disse lá, o João disse que Jesus disse, né? No capítulo 14 do Evangelho de João, ele começa dizendo: há muitas moradas na casa do Pai. Foi Jesus que falou que há muitas moradas. O João escreveu. A doutrina espírita copiou esse escrito de João no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama há muitas moradas na casa do Pai, né? Não é isso? Vocês estão me confundindo tudo. É ou não? Eu fico testando para ver se alguém vai corrigir, mas ninguém corrige. Tudo bem. Então, olha só, no Evangelho, ele fala da classificação das moradas, né? Mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, felizes e celestiais. Então, estão classificados
E isso foi ditado pelos espíritos superiores que ditaram a codificação por Kardec lá na França do século XIX, em torno de mais ou menos 100 anos antes desses livros começarem a ser escritos. Certo? Então, a obra do Kardec, que traz o Evangelho, traz algumas confirmações do que está escrito na obra, por isso a importância da gente buscar os princípios básicos da doutrina. Ali tem pluralidade dos mundos habitados. Tem ali, não sei que número que é ali, mas está ali. Pluralidade dos mundos habitados. Certo? Então, é um dos princípios básicos da doutrina. Outra coisa aqui importante. A Evelina, católica, não estava aceitando muito bem o que o Cláudio disse. Aí ela pediu que queria a presença de um sacerdote católico, que ela teria mais intimidade, mais familiaridade, até mais confiança com o sacerdote católico. O irmão Cláudio, ela disse a ele, né? Não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter sem qualquer constrangimento da vida social. Aí ele diz o seguinte, que a igreja, lá no plano espiritual, está positivamente renovada. Por quê? Os padres que estavam aqui, que pregaram da forma que eles desenvolveram, que interpretaram, quando eles chegam lá no plano espiritual, eles se encontram com uma série de contradições em relação ao que foi pregado aqui. Eles veem a realidade. Então, se vê a realidade, você não tem como negar o fato. Aí eles aderem e passam a participar sem necessariamente deixar os títulos que usaram aqui na Terra. Não precisa. Então, continuam sacerdotes com o título, continuam com alguns conceitos que aprenderam aqui nas igrejas, que esses aí podem ser adaptados tranquilamente no plano espiritual, e às vezes as pessoas são levadas lá. Mas eles disseram para ela que iam levá-la a um instituto de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. O Ernesto, como a maioria de nós, deu um pulo dessa altura, né? E perguntou, tratamento? Aí o Cláudio responde, tratamento e auxílio. Era um tratamento psiquiátrico, ou pelo menos com esse título, em que eles iam passar por um trabalho de visão de uma tela, onde cada um teria acesso à sua realidade íntima. E seriam, de uma certa forma, encorajados a falar a realidade deles, a expor como um método de psicoterapia que foi utilizado pelo Freud, né? Que a psicanálise, o psicanalista ouve e às vezes só incentiva a pessoa a continuar falando, e a ideia era que a pessoa, falando de si mesma, falando das suas dificuldades, ela ouve, e ao ouvir ela já começa até a buscar as soluções. Então, o princípio seria esse. E eles fazem exatamente isso com as pessoas lá. Então é aí que eles foram e começaram a ver a realidade deles. Começaram a trabalhar a realidade deles. A Evelina foi para um lado e o Ernesto foi para o outro. A Evelina fica com o instrutor
que chama Ribas, e pergunta para ele: Instrutor Ribas, conquanto o Senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados? Ah, não tinha aceitado ainda não. A gente já está aqui no capítulo 10. Eu não vou passar pelos 26 não, viu, gente? Tá? A não ser que vocês queiram ficar até amanhã de manhã aqui. Tudo bem? Hã? Não, tá faltando 20 minutos. Eu estou seguindo aquele lá. Falta 20 minutos. 19, para ser mais exato. Mas se eu passar um pouquinho, não tem importância não. Bom, aí ela pergunta, né? Então, ela pergunta para ele se eles não são espíritos desencarnados, né? É verdade que somos espíritos desencarnados? Pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente. Embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? Perguntou ela. Gente, isso aqui, eu achei isso aqui fantástico, que eu tinha certeza que eu já tinha lido isso nessa e em outras obras. Mas algumas vezes que eu falei, eu não estava lembrando onde estava, aí eu achei. Obrigado por ter me convidado. Aí o que ele fala assim? Falta de preparo na vida física. Vamos perguntar de novo? Por que semelhante inadaptação? Por que eu não consigo entender que eu já morri? Por que eu não consigo aceitar essa ideia? Por quê? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Isso é para todos nós. Falta de integração real com as experiências religiosas. Até adiantei um pouquinho no início isso. Por quê? É bem mais compreensível as pessoas que iam lá no Chico, por exemplo, pedir cartas dos desencarnados, pessoas que não entendiam nada, que não tinham nenhuma noção, e era um tempo bem atrasado ainda em relação ao que é o Espiritismo aqui hoje. Mas hoje tem tanta obra, tanta leitura para fazer, tanta orientação e tanta possibilidade de reflexões a respeito, que nós já teríamos todas essas respostas. Então o que ele fala aqui, e é uma resposta super séria, né? Porque nós não estamos ainda envolvidos com o nosso aprendizado. Lembram da parábola do semeador? As primeiras sementes caíram na beira da estrada. A segunda caiu na pedra. A terceira caiu no espinho. A quarta caiu em terra boa. Produziu a 30, 60 e 100, ou contrariamente. Certo? O que significa isso? A semente é o ensinamento, é o conhecimento, é a doutrina. Caiu na beira da estrada, caiu na periferia de nós, caiu em torno. Eu chego aqui, escuto tudo, fico maravilhado, né? Com tudo que foi falado. Nossa, que lindo, maravilhoso. A hora que sai na porta ali, tropeça num degrauzinho que o João deixou ali de propósito, aí cai tudo, perde tudo. Quando chega no altinho do morro ali, já está com outros pensamentos completamente mudados e nada a ver mais com o que ouviu. Pega um livro, lê o livro, fica maravilhado com o livro. Nossa, esse livro é fantástico. Vai ver o filme. Vai lá no shopping ver o filme. Sai do cinema com aquelas ideias todas que foram passadas, representadas no filme. Nas primeiras visões lá do shopping, das vitrines e tudo mais lá, vai tudo embora. É a semente que caiu na beira da estrada. Alguns vão passar um pouquinho, vão além um pouquinho. É a semente que caiu na pedra. Da pedra
ela não tem profundidade, ela não vai penetrar. A pedra é a barreira que nós colocamos para não penetrar o ensinamento. E o espinho, ele permite uma certa, relativa, mas depois permite que o que tem dentro já construído, que são as dificuldades que o espinho representa, essas dificuldades envolvem esse ensinamento e jogam para fora. E aí a gente às vezes até afasta, porque não quer mais saber daquelas coisas, porque criou uma perturbação. Certo? A semente que vai produzir é aquela que penetra. Essa entra na nossa intimidade. É o que ele falou aqui, ó. Nós vamos assimilar, nós vamos ter uma integração real com as experiências religiosas que nos afeiçoamos. Qual que é a minha experiência religiosa? O que eu aprendo na doutrina que eu estou seguindo? Pode chamar de espiritualismo, não tem importância não. Mas se quiser chamar de espiritismo, fica melhor ainda. Mas e se for católico? Pode ser católico também. Mas siga, estude, transcenda os ensinamentos que são duvidosos, que são mistérios. Busque outras fontes. Mesmo que o pastor e o padre proíbam de buscar outras fontes, busque um pouquinho. Vai um pouquinho além, busque essas fontes, busque outros conhecimentos, porque a maioria deles estão também na área da ciência. Reencarnação não é religião, não. Reencarnação está muito mais para filosofia e ciência. Então você pode ser de qualquer religião e aceitar a ideia da reencarnação, porque ela é lógica. Ela é quase palpável. É só estudar um pouquinho e a gente vai perceber tudo isso. Bom, então aí a Evelina nos proporcionou essa pérola aqui, né? Se estamos efetivamente mortos, acredito, senhor, que eu, na condição de católica, devo apresentar, ou deveria apresentar, um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Sabe qual foi a resposta dele? Claramente. Como assim? Se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre, que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo, não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Viu-se Evelina de repente, transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho tempo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas, os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinara a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes percebera, até aquela hora, a função de canais de comunicação com as forças divinas? E aí ela vai entrar nesse campo de vibrações, de meditações, e é quando ela vai entrar nas dificuldades que ela viveu e vai expor todas elas. E eu não vou contar, vocês vão ter que ler para saber. Já? Não vou contar, não. Bom, aí já aqui nós estamos no capítulo 10. São 26 capítulos. Cada capítulo, claro que vai trazer alguma situação relativa ao casal,
que aí sim, a partir desse encontro naquele espelho lá, eles vão começar a vir a própria história e vão começar a entrar na história daqueles com quem eles conviveram. E eu digo para vocês que é muito interessante o desenrolar e é quando vai confirmar tudo. Então, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi iniciado aqui, é como se tivesse só do início das situações todas, uma série de coincidências. Agora eles vão começar a desvendar as coincidências. É quando, por exemplo, eu já citei o caso do suicídio, a Evelina teve um namorado, um noivo, e ela passou a gostar de um outro quando eles estiveram terminados. Esse noivo tentou suicídio por causa dela. E o outro também se apaixonou por ela. Certo? Mas, quando ele tentou suicídio, ela se compadeceu e pensou em voltar com ele. O outro, eu estou contando por alto, tá? O outro, o que também é apaixonado por ela, foi lá, forjou uma situação, deu um tiro no peito do primeiro e armou tudo para ficar parecendo que foi suicídio. Então, uma das coisas que vai acontecer, vocês não ficarem tão curiosos, vai ser o encontro dela com esse ex-noivo que tinha suicidado. E é ele que vai contar a história todinha para ela, como aconteceu. Tá? Então vai acontecer coisas assim, muito interessantes. E é a partir daí que nós vamos ver a questão da reencarnação. Como que ela vai estar presente aqui no final do livro, de uma forma assim totalmente ilustrada, que não dá para falar, exatamente porque eu não quero passar informações antecipadas, porque eu quero que todo mundo fique curioso para ler o livro. Tá? Então, fiquem curiosos, leiam o livro, e a vida continua, e a história continua. Eu falei um pouco do início da história. Estou deixando o final para não dar spoiler, para não finalizar. O que aconteceu com Ernesto Avelino? Pode contar? Não vou contar não. Fiquem curiosos. Mas foi bacana. Foi final feliz. Ele já estava desencarnado, né? Então foi final feliz. Como que foi a visita deles na casa deles? Cada um foi visitar a própria casa. A experiência que eles tiveram ao ouvir os filhos, ao descobrir que a amante do marido dela, só um spoilerzinho de leve, que a amante do marido dela, o atual, que ela sabia inclusive quem era filha do Ernesto. Ao saber que o Ernesto, até um determinado momento, tinha matado o pai dela. Mas também descobriu que não foi ele, não. Mas descobriu que quem tinha realmente matado era o padrasto dela. Chega, né? Eu queria fazer uma homenagem. Pode? Para finalizar? Eu queria fazer uma homenagem em forma de agradecimento ao nosso Chico. Chico Xavier. Francisco de Paula Cândido. Ou Francisco Cândido Xavier. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Né? E no dia que ele desencarnou, foi feita uma mensagem que eu acho que é pouco comentada até. Então eu queria trazer essa mensagem como finalização deste momento aí, como uma forma de agradecimento a ele e a todos os espíritos que trouxeram essas mensagens todas para nós, através dessa obra em especial, e toda a obra que veio através do Chico, de mais de 400 livros, com mensagens de toda espécie, com poemas, poesias, romances e tudo mais. Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Aquinhoado com incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse
na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidade de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e forças para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acedendo ao achote da fé racional, que distendia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando, sob o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com o seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício intérmino da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar os arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele, sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto
tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Então, com essa mensagem, nós agradecemos aos amigos espirituais, ao nosso amigo Chico, ao Divaldo, né, pela mensagem, a Joana de Ângeles, na verdade, né, que mandou a mensagem, e a todos aqueles que participaram de alguma forma desse nosso encontro sobre a conscientização de que a vida continua. A vida continua. E um dia o Espírito falou para mim, numa reunião em que nós recitamos a Ave Maria completa, como é feita na igreja, ele disse para nós que entendeu a mensagem quando dissemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E quando dissemos da nossa morte, amém, foi que esse Espírito diz que acordou e entendeu a mensagem que estávamos passando. Então, por mais isto, por mais essa oração e por todas as possibilidades que encontramos e temos, estamos agradecendo a todos. Obrigado aos presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais. Que a paz deste momento possa ser levada por cada um de nós, por onde passarmos. Obrigado a todos.